Sejam bem-vindos a mais um episódio incrível de Quantum Cast, o podcast da Quantum 3D, a melhor resina do Brasil. Quantum Cast traz sempre galera talentosa, principalmente da área de 3D, de impressão, de modelagem, de pintura, de tudo, mas que gosta de fazer impressão e queira compartilhar os seus talentos, as suas dicas e tudo mais, e falar sobre o mercado de trabalho. Hoje a gente está com o Gabriel Felipe e ele tem foi o primeiro cara que eu vi conteúdo aqui de impressão de dente. Unidade, não arcada inteira, né? Isso. A unidade, cara. Tudo bem, cara? Se apresenta pra galera aí, pra galera conhecer. Me chamo Gabriel, tenho 27 anos, eu sou radiologista clínico e trabalho com impressão 3D na clínica há 1 ano e meio. Essa tecnologia veio para, cara, nos ajudar. Quem que não quer praticidade, precisão, você entregar para o seu paciente, sei lá, uma restauração simples no dente, que, poxa, em 10 minutos o paciente vai embora com o dente na boca, impresso, na impressora. Isso é foda. Mas, cara, mas me conta isso. Eu não sabia que dava pra imprimir, sei lá, um dente, um espelho, né? Qual é o nome do... A o gente nome chama de técnico? restauração definitiva. Ah, sim. É A a lente, restauração né? Que o definitiva. pessoal fala. Isso, exatamente. Isso, é. Tudo começou com o tal do scanner, né? A gente tem que ter um scanner para fazer isso, scanner 3D, a gente escaneia a boca do paciente e você tem uma imagem 3D da boca do paciente. Fiel, normalmente tem que ser 100% de precisão para bater. Sim. Mas a tecnologia hoje veio para nos ajudar porque, cara, hoje você faz tudo. Simplesmente ali você consegue escanear um paciente, você desenha em 5 minutos, chutando no nível É. profissional, 5 minutos. Eu tenho a impressora que imprime um dente em 3 minutos e meio, Qual né? impressora? Eu tenho uma Lego 4 Ultra. Ah, tá. A gente consegue mexer nas configurações dela para te entregar um trabalho mais rápido. Só que tudo isso demanda de teste, para você ver se a impressora não vai falhar a impressão, se vai manter a resistência. Porque ela vem de uma configuração de fábrica que um dente pode demorar até 50 minutos para imprimir. Quanto maior a camada, mais tempo vai demorar. Sim. Então a gente consegue mexer nas configurações em que a plataforma sobe e desce de uma forma mais rápida. Só que Sim. isso tem alguns problemas, como a gente vai fazer a impressora dobrar o seu serviço. Você vai fazer ela dobrar, trabalhar 2 vezes mais. Isso diminui a carga útil dela? Pode ser que sim. Não tem nenhum teste por isso. É. Mas ela me entrega um trabalho em 3 minutos. O importante é o trabalho de me entregar. Se ela me voltar um custo, se ela diminuir o meu custo, meu tempo que eu gasto com um paciente na sala, por que não usar, né? Cara, você tocou num ponto que a gente nunca tocou, inclusive com a galera mesmo da odontologia e tal, que foi esse lance de tempo de impressão. A gente nunca falou muito sobre isso e tudo mais e tal. Você parece estar antenado em relação a isso. Cara, como é que você consegue... É porque você é um bom fatiador, pelo visto, também, né? Porque, pô, tem que entender disso e É, tal. Eu sempre achei que você, por exemplo, abaixar mais rápido ou mais devagar, ou não precisa levantar tanto, né? Vai só um pouquinho e tudo mais. Eu achei que isso interferiria na mecânica dos fluidos, né? Dele vir, descer e tudo mais, pressionar a resina e levantar, esse balançar, né? Como é sim. que você consegue encontrar uma fórmula perfeita para um objeto impresso tão pequeno e a nível de detalhe tão preciso, assim, de tamanho? Bom, vamos lá. Primeiramente, começa pela resina que você vai usar. Não é toda resina que você permite imprimir em alta velocidade. Tem resina que é mais viscosa, que é mais grossa, mais pesada. Ela fica mais no fundo do vat ali, do FEP, né? E tem resina que são mais fluídas, são mais líquidas, como uma resina de modelo da Quanto, por exemplo. É uma resina bem mais fluida. Eu não consigo imprimir muito rápido nela. O modelo impressa na Quanto é 30 minutos. Eu não consigo diminuir mais do que isso, porque eu já testei. Já testei. Falha Sim, toda vez. Agora, numa resina com carga cerâmica, que é uma resina muito mais pesada, não é resina pura, é uma resina com carga cerâmica.
Sim, Hoje tem resina com 52% de carga, tem resina com 57, 60, 80% de carga. É uma sim. resina, quanto mais carga cerâmica, mais pesada ela fica. Entendeu? Então isso tudo demanda teste. Quanto tempo eu posso colocar para a impressora subir quantos milímetros em determinado tempo? Entendeu? A minha plataforma, ela é tipo assim, ela tá calibrada em milésimo de segundo. Milésimo de segundo. Tipo Caracas, assim, pô. ela sobe 1 centímetro, o tempo de descanso dela tá 0,5 segundos. Então é rápido, entendeu? Só que isso Nossa. demanda teste. Eu já quebrei a cabeça muitas vezes. Eu já cheguei no tempo assim de 2 minutos e meio, mas já falhou. A impressão não ficou boa. A peça não ficou tão resistente. Falei assim, não, então eu vou subir um pouco mais o tempo, vou deixar ela gastar mais tempo para ela me entregar um trabalho melhor. Aí sim, eu cheguei. Hoje dá para chegar em 3 minutos e 20. Depende do tamanho da peça, claro, óbvio. Mais um dente, como a gente vai ver nas fotos depois. 3 minutos e 10, 3 minutos e 20 no máximo. E isso é. Muita gente pergunta como, para as pessoas que eu conheço, a gente tem um grupo lá, eu ensino, a gente também tem a mentoria que a gente dá privada, assessoria, onde a gente ensina a pessoa a imprimir do zero, calibrar a impressora, como a gente ensina também limpar o FEP filme, que tem o modo correto de limpar, porque se você arranhar o FEP, pode falhar a impressão. Muita gente acha que é só a resina, não é? Demanda o FEP, será que ele não está usado demais? Será que ele não está com ondulação demais? Será que ele está rígido? Então tem que estar um plástico limpo, perfeito. Dependendo do tipo de resina que você usar, se tiver uma manchinha no FEP, vai falhar. Principalmente as resinas clear, que a gente usa para placa de mordida. Ela é uma resina Sim. transparente. Então, se tiver uma sujeirinha no FEP, ela vai falhar. Entendeu? Então, a velocidade entrega, cara, é muito foda. Passo horas o dia inteiro na frente de impressora só vendo o dente subir e descer. Em 3 minutos tá pronto. Que doideira. O interessante da impressão é o seguinte, que um dente é 3 minutos, mas se você colocar 10, também é 3 minutos. Porque é o Sim. mesmo volume. Então, eu É, consigo imprimir um ou 10 em 3 minutos. enche a mesa de dente. Eu posso colocar, se for, por exemplo, se eu tenho 20 lentes para fazer de pessoas diferentes, mas se for a mesma cor, eu mando os 10 de uma vez. Aham. Entendeu? Agora, se for de cor diferente, aí já não dá. Eu já tenho que gastar aquele tempo, um dente só, trocar o VAT com outra resina e imprimir. Agora, quando tem lá 40 dentes para fazer e tudo da mesma cor, manda brasa. Pode falhar? Claro. Claro que pode falhar. Porque Vo- depende muito aonde a impressora está. Se você está numa sala climatizada, se está fazendo calor demais no dia. A resina desse tipo de dente, desse tipo de trabalho, é uma resina que tem que estar com a temperatura, tipo assim, 39, Perfeito, 40 é. graus. E Sim. outra, ela tem que estar bem agitada. Ela fica, antes de imprimir, ela fica 40 minutos agitando e aquecendo. E quando está imprimindo, também está aquecendo. Entendeu? Porque se Nossa você senhora. pode falhar se ela estiver fria, se ela não for muito bem agitada, porque a carga cerâmica desce para o fundo e fica ali alojada. Entendeu? Ela decanta e só Só que mistura hoje de novo. hoje tem marca que não decanta. Eu não vou falar marca, né? Mas tem marca que não decanta. Você pode deixar ela Sim. 3 dias, ela não decanta. Entendeu? Só que Olha que tudo isso é o loucura. quê? Preço, custo. É, Mas se você quer imagina. um bom trabalho, por que não usar? Entendeu? Tem resina que, por exemplo, você imprime na BL. BL, para quem tá conhecendo agora, a gente chama de Belch, que é o dente branco, aquele dente que o pessoal, todo mundo quer. Famoso, cantor sertanejo, dá um Uhum. sorrisão, bate o sol assim, você fica até cego. Chama dente clareado, Belch. Sim. Tem impressora que tem resina daquela cor, que a gente vai ver logo. É, tem resina que você imprime. Se você colocar na cura, que faz para curar a peça, ela mantém aquela cor. Mas tem resina que se você imprimir naquela cor e deixar muito tempo na cura, ela pula 3, 4 cores. Quanto mais Nossa. tempo na cura, mais amarela ela fica. Ela queima, a gente fala de queima. Sim. Ela se imprimir branco, ela vira um bege, entendeu? Por isso que tem que saber Caramba. no que você trabalha, no produto que você usa. Tudo começa no produto que você usa. Começa desde a escolha da impressora. Mas o ponto importante que eu quero voltar é na questão da velocidade. Não é toda impressora que deixa você atingir uma certa velocidade. Tem impressora que são mais limitadas. Tem impressora que não aguenta você colocar muito rápido, pode estragar. É por isso que eu sempre falo
pros clientes que eu dou essa assessoria, falo assim, olha, eu vou configurar, mas quando você imprimir, fique de olho na sua impressora, como ela vai se comportar, se ela vai fazer algum barulho estranho, se ela não vai travar. Se travar, a gente tem que voltar, a gente vai diminuir aos poucos. Então, é, não é tudo que a gente consegue velocidade, mas nessa impressão de dente, que é a mais rápida que a gente precisa ter, você pode fazer com o dentista, com o paciente deitado na cadeira. Fala assim, ó, espera um pouquinho, eu vou ali tomar um cafezinho, quando eu fecho, você já volta com o dente na mão. Cara, Impressa. isso é loucura. Isso é foda. Qual é o tempo recorde que você já fez assim, tipo assim, de atendimento, de pegar? É, porque eu não sei como é que funciona o teu workflow, né? Se você já trabalha no consultório. Bom, eu faço tudo. Hoje o fluxo é tudo meu. Tem gente que tem que terceirizar o serviço de desenho, Sim, entendeu? Na clínica a gente tem um scanner, então primeiro a gente faz um preparo, a gente faz um desgaste mínimo só para dar uma abrasão melhor sim. na restauração, na resina impressa, né? E a gente faz ali, a gente pode fazer um fio retrator que a gente coloca na gengiva, que sobe um pouquinho a gengiva, que me dá uma margem melhor para trabalhar. Vai me dar um acabamento melhor, entendeu? Então o que leva mais tempo é isso. Agora as outras coisas, cara, é rápido. Você escaneia, desenha. Nossa. Eu normalmente, ó, semana tem um tempo atrás, uma mulher queria fazer 10 lentes. Falei assim, não, dá para te entregar no mesmo dia. É tanto. Falei assim, não, tudo bem. Se é para entregar no mesmo dia, tudo bem. Então eu escaneei, fiz o preparo, desenhei até 11 horas é meu horário do almoço. Ali já estava tudo desenhado, tudo pronto. Eu falei assim, não, não vou imprimir agora, Caraca. não vou imprimir agora porque eu quero ver a impressão, quero acompanhar se ele não vai falhar, porque se falhar eu já troco ali na hora, tiro o que deu e coloco para imprimir novamente os que falhou. Eu chego uma hora, falei assim, não, agora eu vou botar para imprimir. No fatiador, a gente usa o pendrive, beleza, coloquei tudo na posição. Logo a gente vai ver também imprimindo um dente com um suporte apenas, é, é economia de resina, Pô, não, não é todo você mundo tem que conhecer muito a impressão, o fatiamento. É, você fatia em que programa? hitbox. Ah, tá. O Cheatbox. Tem impressora que tem o software próprio, mas hoje o Cheatbox está sendo compatível com a maioria. É o Sim. mais fácil para mexer e também eles lançaram uma versão para dental, próprio para dental, Cheatbox dental. Sabia, não? Nossa, que legal. Lá Isso tem não. a, lá tem tudo que você precisa para dente em si, suporte, base, que a gente chama base isocolada, a gente consegue ocluir os modelos, que é colocar um em cima do outro na mordida certinho, ele consegue fazer isso hoje. A versão Nossa. paga faz também, só que você tem que ser um trabalho mais manual. Então, na versão dental, se dá um clique, ele faz tudo. Cara, que E, legal. exatamente. Quando eu chego E. uma hora, eu boto para imprimir. Cara, eu gasto 3 minutos e meio para imprimir. No total, 20 minutos da impressão até a entrega das peças, porque eu tenho que dar o polimento, eu tenho que tirar as rebarbas dos suportes que ficaram, eu tenho que olhar para ver se nenhuma parte ficou fina demais, se não teve nenhuma fratura, pode acontecer, claro, se ela for Sim. muito fina, né? Aí onde o dentista escolhe se ele quer dar o acabamento na boca ou se ele quer que eu dou o acabamento e chegue na boca apenas colar. Vou falar de uma forma Sim, mais entendi. básica para o pessoal entender. Aham. A gente chama de cimentação. A gente usa um cimento resinoso e cola no dente. Então, normalmente eu gosto de dar o acabamento na mão porque eu consigo fazer algo mais unificado. Eu consigo fazer algo igual em todos, entendeu? Então consigo bater, a gente chama borrachinha, a gente passa uma borrachinha ali, o brilho já vem. Se você quiser finalizar com glaze, que é um brilho artificial, a gente usa também. Se a gente quiser maquiar o dente, a gente pode fazer também, entendeu? Por exemplo, eu tenho dente que, eu quero muito escuro. A gente chama cada resina tem as suas translucidez. Tem HT, que chama High Translution, é alta translucidez. Tem as resinas MT, que é a média translucidez, e tem as resina LT, que é a resina de baixa translucidez. Essa de baixa translucidez, elas são mais brancas, elas não são tão transparentes. Então, você, na borda do dente, que a gente chama de incisais, cúspides, a gente pode bater uma maquiagem que como se fosse um dente natural, entendeu? Isso a gente tem que fazer na mão, não dá pra fazer isso na boca. Então, a gente já entrega um produto pronto. Mas quando você fala de maquiagem, seria o quê? Seria como processo? É um processo tipo assim, eu quero caracterizar o dente, entendeu?
eu quero deixar um aspecto mais natural. Você pode fazer isso tanto no polimento na mão ou na maquiagem. Hoje vende os kits de maquiagem para dente e para resina impressa, entendeu? Você consegue, por exemplo, no protocolo, que você falou que o pessoal imprime muito a arcada completa, a gente chama protocolo sobre implantes, ou PT, prótese total. Entre os dentes, a gente quer algo mais natural, então a gente consegue pigmentar é, com pigmento marrom, que fica como se a pessoa tivesse uns dentes mais envelhecidos, entendeu? Sim. Isso chama maquiagem Tem muitos cursos que o pessoal ensina a fazer maquiagem dente jovem, maquiagem dente adulto e maquiagem dente envelhecido. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela quer uma característica que, como se fosse uma boca de fumante. Muita gente já me pediu isso. Não, eu não quero meus dentes brancos. Eu quero meus dentes natural É, dessa cor que tá aqui. Eu é. falei, tudo bem, eu consigo te entregar. Lá entre os dentes a gente consegue bater um pigmento marrom, como se a nicotina estivesse entre os dentes, entendeu? Chama Caraca. caracterização. Caracterização, entendeu? É tipo, É olha só, foda, cara, é foda, é eu foda. quero um pouquinho de tártaro no meu canino. Exatamente. Isso a gente chama de interproximais, entre os Aham, dentes. entre A os gente dentes, né? consegue escurecer essa parte que se você olhar assim, cara, foda. E tudo no pincel, feito no pincel. Mas isso não sai, não? Como é que você fixa ele? Isso, a gente passa a maquiagem e a gente tem um processo que chama cura, queima. É a mesma máquina que faz a cura da resina, entendeu? E ele cura o Cada, pigmento? isso, exatamente. Cada pigmento, cada marca tem uma forma de trabalhar, entendeu? Tem marca aí que eles falam para você deixar uma hora, perdão, deixa 1 minuto na cura. Mas tem marcas que falam assim, olha, deixa apenas 30 segundos por camada. Quer dizer, você passa lá, quer fazer a cúspide. Então você passa um azulzinho para dar o tom de translucidez, de transparência. Ó, passou uma pincelada, manda para cura, 30 segundos. Agora eu vou fazer o meio do dente, que a gente chama de corpo, mais 30 segundos. A camada final, você passa o glaze, que é o brilho artificial. É como se fosse uma cera que você passa no dente. Você passa a pincelada e bota para curar. Só que aí já tem técnicas para fazer para ele não sair, que é o quê? Você curar essa última camada na glicerina. Você vai inibir o oxigênio de entrar naquela peça, entendeu? Aí a luz UV, que é o que faz a cura da resina, vai conseguir curar sem nenhuma intervenção, para não dar bolha, que como você vai passar um verniz, entre aspas, você não pode dar bolha ali. Então você tira ali, você acabou a cura, você vai olhar, você pode pegar, você vai olhar, ó, aqui ficou uma bolha, você vai bater ali um polimento de novo para tirar aquela bolha e passar o glaze de novo e curar de novo, até ficar bom, Agora, entendeu? por exemplo, nessas etapas de cura para maquiagem, ele não amarela a resina à base do dente, não? É como eu te falei, qual resina que você vai usar? Tem resina que segura a cor, tem resina que não. Entendi. Entendeu? Tem resina que você tem que calcular muito bem. A gente faz testes, por exemplo, tem uma marca específica que você imprime o cubo de um por um, pequeno, pequeno, pequeno. Vou testar qual é o tempo que ela aguenta em cada cor. Você imprime o cubo em BL, é o Belch. Depois do BL, tem o BL1, BL2, BL3, BL4. Depois vem o B1. Quanto mais baixas as escalas, mais escuro vai ficando. Entendeu? Por exemplo, tem pessoa que, um bebê que acabou de nascer, vai lá, tá descendo os dentes, aquilo ali é um dente branco, BL. Uma pessoa que fuma já vai para um A4, por exemplo. Tipo assim, muito escuro. Então tem resina que você imprimir e deixar muito tempo curando, ela vai para um A4, tranquilo. Tem gente que gosta, por quê? Pela praticidade. Para que que eu vou comprar várias cores de resina se eu posso fazer a cor que eu quero na cura? É, você vai temperar na cura. Só que aí já demanda, tipo assim, a pessoa tem que conhecer a resina que ela tá trabalhando, É. entendeu? Porque se você passar demais, maquiagem não salva. Você tem que imprimir de novo, entendeu? A maquiagem ela pode chegar num tom mais escuro, mas não fazer uma reversão na cor. Isso não tem como, entendeu? Até porque a maquiagem é para ser algo toque sutil. Você não consegue clarear um dente de novo fazer toque sutil, Sim. entendeu? Então, a gente imprime um cubo de um por um, a gente bota para curar. Para assim, olha, o tempo máximo que a gente deixa, 5 minutos. Você olha, caiu a cor? Não, não caiu. Então, a gente sabe que a gente pode curar até cinco minutos que a cor não vai cair. Então, agora eu vou testar com 10 minutos. Então, você coloca mais 5 minutos. A cor caiu? Ah, caiu um tom.
Então aí você anota no papel. Com o tempo você vai decorar isso. Ah, eu posso colocar lá 15 minutos que vai cair 3 tons. Tá beleza. Já deixa É, já catalogado exatamente. já, né? Agora, tem resina que não. Você pode deixar lá, é que eu trabalho, que a gente vai ver as imagens. Eu posso deixar ela 1 hora que ela vai manter a cor. Eu garanto. Ela vai ficar 1 hora curando, que a gente chama curando. A fábrica pede para você colocar 40 minutos curando após a impressão. Mas eu coloco 15 minutos e tá beleza. Mas eu já deixei ela 1 hora e meia e a cor não cai. Então é a Caramba. segurança que a gente trabalha. Só que aí já demanda, tipo assim, se eu quiser uma cor mais escura, você pode chegar na maquiagem. Mas se você, por exemplo, se a pessoa que estiver fazendo não sabe fazer maquiagem, então ela vai preferir comprar a cor que ela quer, entendeu? Ela vai preferir comprar a cor exatamente que ela quer. Ela quer uma A1, ela já vai comprar a resina na A1, para não ter que maquiar. Tem dentista que não sabe. Hoje, a tecnologia da impressão em si, cara, os dentistas mesmo podem fazer. Entendeu? Você tem que ter uma sala específica na sua clínica, você não pode colocar impressora na sua sala do consultório, junto com o paciente. Claro que não. Sim. A Suvisa vai te dar uma tacada. Então você vai colocar na sala especial para isso, uma sala limpa, que não tenha muito foco de luz, porque a resina pode polimerizar, que a gente fala, pode endurecer com a luz que a gente usa do teto, pode acontecer isso, entendeu? Então, hoje o dentista, cara, pode fazer tudo. Tem gente que, eu já vi casos que é o jeito mais fácil que o pessoal faz. Ele faz tudo, só que ele faz tudo no final do dia, por exemplo. Então, no final do dia tem 40 coroas para imprimir. Durante o dia ele vai preparar tudo. E à noite tem muitos dentistas também que deixam a impressora em casa, faz o serviço em casa e leva para o consultório. Tá tudo Sim, pronto, já sim. separa nas caixinhas, ó, esse aqui é do paciente tal, do paciente tal, paciente tal. É mais rápido? Para um lado, sim. Só que nada melhor do que você ver o sorriso no seu paciente e falar assim, olha, você veio hoje, você vai sair hoje com dente. Isso aí é gratificante, entendeu? A tecnologia nos proporcionou isso. E me diz uma coisa, vamos conhecer o teu trampo aqui, né? Aí, Olha aí. olha que barato. Isso daí já dá pra ver que você já tinha uma. Como é que faz? Você imprime uma base, né, da arcada e vai botando. E Isso. vai. A gente imprime o modelo, né? Essa é uma cor ocre da Quantum, é uma Sim, resina show de bola. E a gente imprime para a gente apoiar as lentes, para a gente dar o acabamento. As sim. interproximais, que é entre os dentes que a gente pode ver, se vai dar encaixe, se, ó, esse dente que não encaixou, ou foi o erro na impressão, ou foi erro no desenho. Aí é onde a gente tem que analisar. Tá, beleza. Desculpa, eu até te interromper, porque eu tô muito curioso, é o seguinte. Eu queria entender qual é a importância, por exemplo, essa resina que você está imprimindo o molde onde vão entrar as lentes, você fez com a resina da Quantum, né? Exatamente. Isso. Essa parte. Vamos falar um pouquinho que eu queria entender como é que você consegue fazer um encaixe perfeito entre essa parte e as lentes. Porque tem que ser uma coisa milimetricamente medida e assertiva, né? Tudo começa pela uma boa calibração da resina e também da resina que você vai escolher para trabalhar, porque é nela que você vai perceber se está tudo encaixado, se não se não falhou a impressão, se o dente não ficou maior do que o esperado, se está batendo as juntas, vamos falar assim. Então, tudo começa com uma boa calibração, por uma boa escolha de resina. Eu conheci a Quanto tem pouco tempo, o Eric me apresentou. Tipo assim, eu já usava um certo tipo de outro tipo de resina para modelo, que a gente fala, né? Resina para modelo, que é a base que a gente tava vendo em cor ocre, areia, palha. E ele falou assim: não, troca para quanto que você vai gostar. Eu falei assim, mano, tenho medo de trocar, porque eu já trabalho com essa. Por que que eu, né? Por que que você vai mexer no time que tá ganhando? Aí ele falou assim: não, mexe, dá oportunidade que você vai gostar. Eu falei, beleza. Ele me mandou, falei assim, cara, o trem é bom. Na primeira calibração, acho que tem um videozinho. A primeira calibração bateu as medidas, onde tudo é milimetricamente medido com paquímetro, com chave Allen, pra gente saber se aquilo ali tá 100% preciso. Porque é ali que a gente vê, ó, se aqui tá batendo, na hora que a gente encaixar o dente aqui, vai bater. Porque aquela base que a gente viu, ela tá representando a boca do paciente. Ela É. tá representando 100%. Então a gente tem que ter um nível de precisão 100%.
entendeu? Essa base bege que a gente tá vendo tá representando a boca do paciente. Se bateu aqui, Uhum. pode ter certeza que vai bater 100% com a boca do paciente. Se tiver descalibrada a impressora, ou vai ficar maior, ou vai ficar menor. Onde requer uma calibração fina. A gente passa um calibrador, a gente confere. Ela tá folgado, imprime de novo, a gente muda os parâmetros, a altura de camada de base, tempo de exposição, e a gente vai medindo, porque é importante, tudo começa ali. A gente precisa de um resultado final, porque a gente não está em contato direto com o paciente, a gente só tem uma amostra da boca dele, que é o quê? Aquele modelo impresso. A gente vai Sim. basear o serviço tudo ali. Porque a gente, primeiramente, a gente tem uma imagem digital, uma imagem 3D da boca do paciente, o escaneamento, entendeu? Quando você passa para o físico, que é a impressão, acontece alguma distorção? Acontece. Claro que acontece. A distorção começa no escaneamento. Então você vai passar por outra distorção, você imprimindo. Aí é onde é importante você estar 100% calibrada para ela chegar no máximo parecido com a boca do paciente. Que ali a gente faz tudo ali. A gente vê se os encaixes vão bater, se as interproximadas dos dentes estão encostando, estão ficando largas demais. Já aconteceu da resina do modelo estar descalibrada e na hora que você imprimir, o dente não encaixar. Não encaixar. Aí você tem que encaixar onde está o problema. Será que foi a resina do dente ou se foi a resina de modelo da base que Sim. está descalibrada? Então, veio para nos ajudar? Veio. Mas se você não quebrar a cabeça e praticar, você vai ter mais dor de cabeça ainda e você vai largar. Já vi muita gente desistindo da impressão porque não soube calibrar. Achou que era só, a impressora chegou, a resina chegou, vou botar aqui, vou botar para imprimir. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem que dedicar um tempo a estudo, dedicar tempo à prática, porque você pode ler teoria, mas se você não praticar, Uma coisa que eu aprendi com a impressão 3D, cara, é que não é exatas. Não é uma parada de exatas. não é. Só se você fizer todo o procedimento de controle de ambiente. Como você falou, Exatamente. Por temperatura exemplo, eu certa. estou aqui no Goiás. É, um, é uma parametrização. Mas se eu levar para um local mais frio, Rio Grande do Sul, vai ser outros parâmetros. Vai ser outros parâmetros. Até porque quando a fábrica te manda os parâmetros da resina, ó, na altura de camada você coloca tanto, na camada de base você coloca tanto, no tempo de exposição você coloca tanto. Normalmente não vai bater aquela calibração. Por quê? Porque ele foi feito teste dentro do laboratório da fábrica. Tudo Foi, controlado. foi no ar-condicionado, na temperatura certa, a resina na temperatura certa, numa impressora específica. Ah, mas aí eles mandaram os parâmetros na mesma impressora que a minha. Tudo bem, mas não é assim que funciona. Eles vão te mandar um parâmetro que eles testaram. Você vai começar a partir dali. Tem vezes que você não precisa mexer, mas tem vezes que você tem que mexer, tipo, em tudo, entendeu? Tipo assim, porque tudo é milésimo de segundo, você tem que mexer. A cadeia de você, na temporização da resina, por exemplo, o tempo mais baixo que tem é o tempo de exposição. Quanto maior esse tempo, maior a peça vai ficando, entendeu? Fechando, Então, né? para você fazer a diferença é do tipo 0,3 segundo. Ah, tá 2. Quero baixar porque deu a diferença. Então, você vai colocar, por exemplo, 1,7. Você não vai baixar um segundo, você vai mexer em milésimo de segundo, entendeu? Você vai baixar, eu quero baixar 0,3 segundos, você coloca 1,7. Dá uma diferença enorme, entendeu? Tudo tem que ser parametrizado, tem que ser medido, messado e tem que ser assim, senão... Porque se você fazer errado, cara, só vai te dar dor de cabeça. Chega, Pois é, imagina cara. você imprime 10 lentes, você imprime 10 lentes, beleza. Chega na hora do paciente, não encaixou nenhuma. E aí? Aí o paciente vai falar assim, nossa, mas você já tá me pedindo para voltar no outro dia, mas você me falou que ia ficar pronto no mesmo dia. Pode acontecer? Pode. Mas se você fizer bem feito desde o início, que é a escolha de um bom material, uma boa impressora, uma boa calibração, cara, você não vai ter dor de cabeça. Ah, É. mas tem que calibrar sempre? Não sempre. Mas existe o quê? Tudo que a gente trabalha hoje, existe o quê? Lote. Lote. Eu já recebi resinas, cara, que eu tive que gastar o pote inteiro para calibrar.
Nossa. Suporte inteiro. E isso em contato com o suporte da marca o tempo todo. Você tem que entrar em contato com eles, porque para você testar junto com eles, porque você seguindo o que eles falam, eles podem te mandar outra resina de graça. Tem que te mandar. Se você É, seguir os conselhos dele. Se você seguir outro rumo, como é que você vai provar que tudo falhou? Entendeu? é, Então eu já recebi lote de resina que, cara, falhou tudo. Eles me mandaram uma outra depois que na primeira bateu. Então tudo é teste, tudo você tem que quebrar cabeça, você tem que gastar seu tempo. Porque se você não gastar, já vi muita gente desistindo. Que, não deu é, certo, a placa aqui não encaixou no paciente, tentei várias vezes e não deu. Só que, cara, tudo começa também no posicionamento da plataforma para você imprimir, entendeu? Um dente, por exemplo, você tem que colocar a oclusão para baixo. Vou falar de uma forma que todo mundo possa entender. Você tem que colocar a parte do dente que fica para baixo, sim, a para base do baixo. dente. O suporte vai na ponta do dente. Toda forma que você colocar vai gerar uma distorção, entendeu? Sim. Principalmente em placa de bruxismo, que a gente fala, aquela placa do sono, para as pessoas não ficar rangendo os dentes. É o que mais dá dor de cabeça para imprimir. Mas hoje, depois de muitos testes, de muitos profissionais, de adquirir conhecimento, testes e em cima de testes, dias, tem hoje a melhor forma de você imprimir, que é em 45 graus, que não dá tanta distorção. Tem gente que imprime também em ela em horizontal, paralelo com a plataforma, que não dá ajuste. Mas tem gente que imprime também em 45 que também não dá ajuste. Mas tudo pode acontecer, entendeu? Não é exato. É. Cara, o que eu tenho visto é o seguinte: eu já tive umas 3 ou 4 impressoras. Cara, se você está pensando que entrar para impressão 3D, é isso que o Gabriel falou. É pegar a impressora e botar como se fosse uma impressora HP para imprimir uma folha de papel, um texto, esquece. Não é Porque só você colocar vai imprimir. não é só colocar o USB e mandar imprimir. Pois Não é é. assim. Você tá Tudo mexendo com. é um cuidado. Você tá mexendo com algo preciso. Você tá mexendo com física e química ao mesmo tempo, cara. Tem Tipo coisa assim, mais chata que isso. é cálculo, né? Cálculo, É, dor de cabeça. é cálculo e também E as questões externas eu já também. fiquei noite sem dormir, porque, tipo, cara, como assim, cara? Tá falhando a impressão. Cara, eu tenho que entregar o trabalho amanhã e tá falhando, o dente não para, ou o dente, a peça em si, descola da plataforma e vai lá pro fundo do vácuo. Cara, mas o tempo de exposição da base tá em 80. Isso é muito. Tá em 80 e tá caindo. Isso é o quê? Pode ser várias coisas, entendeu? Então tudo é ajuste, tudo é. Vou mexer aqui um pouquinho, será que vai melhorar? Cara, no outro dia eu esfriei a cabeça e falei assim, deixa eu pensar. Fiz alguns ajustes e beleza. Tu Então já tudo é usou quebra-cabeça. tu já usou a Photon Mono M5S? Cara, nunca usei Anycubic. Nunca usei. Te dou um desafio pra você testar ela. Que eu te Eu mande tenho, eu uma? tenho, eu tenho amigo que tem laboratório e tem uma dela. Ela é boa para você imprimir coisa pequena, como um dente, imprimir placa de prótese total, onde vai encaixar os dentes. Para essas coisas pequenas, tudo bem. Agora, para coisa grande, Imprimir camada base, ela é ótima. É agora só. para fazer peça grande, Imprimir camada eu base, ela é ótima. exatamente. Quando eu vou dar mentoria, ou então para o pessoal do grupo também, eu sempre recomendo dois tipos de impressora. Uma impressora grande, para você imprimir vários modelos de uma vez, mas tudo isso depende do seu fluxo. Eu não quero mexer com ortodontia, porque quer colocar aparelho. Você tem que imprimir o modelo para você ver como é que tá a boca do paciente. Então, se você tem, por exemplo, tem 10 pacientes de orto ali, e você quer imprimir vários modelos, pega uma impressora maior. Pega uma impressora maior. Mas eu não vou mexer com isso, eu só vou mexer com um dente. Só imprimir dente. Beleza, pega uma impressora menor. Essa, infelizmente, que eu tenho, não tem mais para vender. Ela saiu de linha. Quem tem é Sim. ouro, quem tem não vende. Entendeu? A minha Qual é mesmo a sua? é uma Lego 4 Ultra, Mars 4 Ultra. Se você achar, não tem para vender. Não existe mais. No Brasil, não. No AliExpress tem. Só que, né? Imposto. Lá tá 3 e pouco, mais 3 e pouco de imposto. Vai para 6. Aqui eu paguei na época 1.900. Hoje ela saiu de linha. E hoje é a única impressora que, cara, que eu consigo ver que entrega numa rapidez, numa velocidade muito alta. Tem outras impressoras? Tem, claro. Mas eu não posso falar de algo que eu não testei. Sim. Eu conheço a minha que eu trabalho, entendeu? Eu posso fazer o mesmo ajuste em outras impressoras.
vai dar o mesmo resultado? Tudo é teste, entendeu? Muito sinistro, cara. Eu, sinceramente, eu não sou o cara que tem tanta paciência assim. Tenho ótimas habilidades para outras coisas, mas paciência para esse tipo de cálculo e de teste, nossa, velho. Tudo começa no posicionamento lá. Tem gente que gasta, cara, 10 mini suporte pra fixar uma coroa. Fala assim, não. Ou eu tenho um videozinho, sempre eu explico, falo assim, olha, acha o ponto zero da impressão. É o quê? No Cheatbox. Você consegue achar o ponto zero da impressão. Coloca o ponto mais alto pra cima. Verifique qual a primeira camada de impressão que vai ter na sua peça. Você consegue lá no identificador de ilhas, você consegue colocar no zero. Então você vai aumentando, ó, aqui começou a impressão da coroa. Ali eu já coloco um suporte. Acabou, mano. Você pode mandar imprimir, que não vai cair. Não vai cair. Pode ter certeza. Se tiver bem calibrada, não vai cair. Porra, Entendeu? Se muito você ver, maneiro. vai ter algumas fotos aí que você vai ver que uma coroa não suporte. Essa. Me fala desse vídeo aqui da Quantum. Esse foi quando eu recebi a primeira resina que eu recebi da Quantum, né? Do Eric. É Sim. a Atom Model. Essa cor é terracota. É uma cor linda demais. Eu falei assim, não, quero gravar um vídeo para mostrar que se ela realmente é boa mesmo. Eu falei para ele assim, olha, se for boa, eu vou te falar, mas se for ruim, eu também vou te falar. Aí eu gravei o vídeo, algo brincando mesmo, assim, mostrando. A gente tem um grupo também de impressão com mais de 700 pessoas, onde a gente troca ideia 100% sobre impressão, a gente tira dúvida de todo mundo Sim. e, cara, é magnífico. Eu tô testando a calibração, você pode ver que bateu os 20 milímetros redondinho, esse cubo tem 20 milímetros. Uhum. E antes eu tava testando a chave Allen 4 nesse buraquinho que tem no meio do calibrador, que a gente chama, essa pecinha que a gente imprime, pra gente Sim. calibrar a impressora, calibrar a resina. Aham. Nesse meio é uma chave em 4, Allen 4. Ele tem que entrar não tão folgado, mas também não pode fazer muita força, nem dar jogo. Aí sim a gente sabe que está 100% calibrado. Tem a margem de erro, que é 0,01, então ela está dentro da margem de erro e tá 100%. Isso aí, esse vídeo deu muito o que falar. Tipo assim, como assim bateu a calibração que a gente fala na primeira impressão, na primeira calibração? Isso é muito foda. Muito É, maneiro. eu falei pro Eric, falei assim, olha, cara, realmente, gostei da resina, eu só vou usar. E hoje eu só uso quanto? Eu Muito recomendo pra legal. todo mundo pergunta, resina para modelo, vai de quanto? Aham. Tem lindas cores, que hoje é difícil de você achar, resinas que tem variedade de cores, e a Quantum tem mais de 7 cores, eu acho. A que eu já usei é a ocre e a terracota. É Sim. linda, a cor é maravilhosa. É quando a Quantum começar na linha De dente, de. resinas biocompatíveis. É a Isso. resina que pode ir pra boca. Aham, Chama que são resina. essas Isso, lentezinhas que você mostrou, né? Elas são impressas numa resina especial, numa resina isso. que A aqui resina no com Brasil acho que carga nem cerâmica. tem, né? Uma resina gringa e tal. Só que ela precisa, né, de uma outra, do outro suporte, que é, no caso a nossa arcada, que você usa a resina da Quantum, né? Só para deixar bem explicado Exatamente. para a galera aqui que são duas coisas A diferentes, mas elas base, precisam uma da outra, né? a base que a gente faz, que é a boca do paciente, para nossa referência, a gente usa resina de modelo, que é a Quantum, né? Sim. A gente. É o que a gente precisa. Se não tiver aquela referência ali, você não tem. Hoje tem É, muitas, mas a Quantum apareceu e entrou com tudo nessa questão de odontologia e com preço, cara, fenomenal, que você não acha fácil. é. Você não acha fácil, não. O preço é muito bom e tá sempre. O Rony é um cara que está sempre estudando para fazer update nas receitas e Eu também. acompanhar a tecnologia, né, cara? Isso, perdão por te interromper. Eu Imagina. trabalho também com alinhadores, que é aqueles alinhadores invisíveis, que todo Sim. mundo gosta. Ali também tem uma resina específica para fazer aquele modelo, né? Que a gente imprime o modelo e a gente faz a placa do alinhador, do aparelho, em cima do modelo impresso, da boca do paciente. Eu uso o Quanto também, que é a linha alinhadores. É uma resina que ela aguenta alta temperatura e uma pressão maior, porque quando você vai fazer o alinhador, a máquina ela coloca uma força muito grande, enorme, em cima do modelo ali, para formar o aparelho, né? A gente faz uma cópia do modelo em si num plástico. Ele deforma o plástico em cima daquele modelo. Então, aquele modelo ele tem que suportar uma força.
Aham, Tipo assim, mais do que comum, e calor, aham. porque a máquina É, esquenta, ela esquenta, entendeu? Ela tem imagino. que derreter o É como, material é como se fosse para formar. uma prensa quente, né? Isso, é uma prensa Ah, quente. E sim. hoje tem as prensas ativa, pressão positiva e a vácuo. A mais forte hoje que eu trabalho lá, ela é prensa positiva. Então ela vem ar de todos os lados, imprimindo em cima dele, deformando o plástico em cima daquele modelo. Então tem que ser uma resina com a temperatura que aguenta a alta temperatura, uma É, pressão maior do que o uso comum. Se você pegar uma resina comum e tentar fazer isso, vai quebrar. Ela quebra. Porque é algo. Cara, se você fazer força, vai quebrar, claro. Mas a máquina não vai fazer uma força sobre-humana. Não é isso. Ela vai trabalhar além do que ela pode. Então a sim. resina, ela tem que suportar essa pressão em cima dele. É, a gente está falando sobre uma qualidade de trabalho para quem trabalha com isso e não quer resultado, tipo, perder tempo e Perder perder material. material para, tipo, pô, imagina, ferrar um processo todo porque quebrou a base, cada resina de má qualidade. Exatamente. Então, e são diferentes, resina para alinhador e resina para modelo. Pode ser que seja a mesma, mas com composição diferente para certa temperatura, uma Sim, certa é. pressão. Eu não Resistência conhecia, o mecânica. Eric também me comentou, falou assim, olha, eu sei que você faz alinhadores, experimenta essa daqui própria para alinhador. Eu falei, beleza. Eu usava essa também, a Atom Dental, para fazer os alinhadores também. Só que eu fazia de outra forma que não tivesse tanta força sobre o modelo. Mas aí eu recebi a resina para alinhadores e falei assim, cara, realmente, é muito boa. Ela é uma resina mais pesada, entendeu? Você tem uma dificuldade maior de tirar ela da base, mas isso tudo é o quê? Na calibragem. Você consegue colocar um tempo em que ele solta fácil da base. Você não pode abaixar demais o tempo, porque senão a peça não para na plataforma. Ela vai cair durante a impressão. E isso vai atrapalhar. Você acha que tá lá imprimindo, quando você vai ver, poxa, não imprimiu nada. Falhou, entendeu? Caraca, vou te É, falar, é porque as pessoas acham que o não é sobre não é sobre a resina, não é sobre a impressão, não é sobre o modelo, é sobre o conjunto da obra, né, cara? É sobre porque o não é só um conjunto da simples obra. passo, é uma cadeia, uma É, corrente, é elos que você tem que. Se um elo tiver folgado, é cara, isso. E você saber identificar qual elo que precisa mexer, tem- que é o teste, né, incessante. Você vai saber exatamente. É a teste, você tem que prática. quebrar a cabeça. Você vai ficar estressado, você tem dia que você vai querer chutar a impressora, tem dia que você vai querer jogar tudo no ralo, não quer saber nunca mais. Mas, poxa, se você for parar pra pensar, assim, com calma, tranquilidade, você pesquisar, não é errado você falar assim, olha, eu não sei nada, eu quero aprender. Cara. Hoje, toda a prática leva à perfeição. Você saber de pessoas que já trabalham com isso há muito tempo é muito melhor, porque você vai aprender da forma certa e não vai quebrar a cabeça. Aham. Mas tudo é teoria? Sim, mas você também tem que praticar. Ah, vou ler É. aqui um material, o cara no YouTube está ensinando como é que calibra. É normal, né? Com a primeira vez que eu comprei impressora, eu falei assim, vou pesquisar a marca da impressora no YouTube para ver como é que calibra. Tem gente que acha que é só apenas calibrar a impressora, a resina em si, mas não é. Você também tem que calibrar a plataforma. Se ela não vai descer torta, se ela descer torta, ela vai polimerizar, endurecer a resina no modelo apenas numa parte, na outra parte vai ficar líquida ainda, entendeu? Sua câmera sumiu, mas eu entendi o que você está falando, sim. Ah, Então, se você eu acho tiver, que se a esse foi o meu plataforma problema com a MC5S. tem, a gente chama de desnível. Se a plataforma estiver desnivelada, é o maior erro, é o que mais faz falhar a impressão. A primeira coisa que a gente pergunta no grupo, o pessoal fala assim, olha, a impressão tá falhando, mas eu conferi tudo, a calibração tá batendo, a resina tá calibrada, tá tudo, o FEP tá bom, fala assim, e a calibração da plataforma? Tá nivelada? É simples, fácil de calibrar a plataforma. Você abaixa toda a plataforma e embaixo dela você coloca uma folha A4. Camex. Você puxa, você abaixa toda a plataforma até ela encostar no display. Você pode encostar, tem a margem de segurança que a própria impressora tem. Cada impressora tem sua margem. Você coloca uma folha A4, você puxa de um lado, tá soltando, então quer dizer que aquele lado lá tá alto. Se você puxa de um lado, tá preso, tá firme, beleza. A plataforma já tá nivelada, entendeu? Hoje, devido à tecnologia, tem impressoras que autonivela a plataforma sozinho, que é o caso da Elego Ultra 5. Sim. Poxa, fenomenal. Eu uso ela também. E ela se aperta um botão,
ela calibra a, a, a plataforma automaticamente, você não precisa fazer nada. É Custava ter tecnologia, feito isso cara. desde a primeira, né, cara? Custava, né? A bicha é monstra, gigante. Custava ter feito isso Tem, na tem, impre- primeira tem vez. impressoras que imprimem, é só para ter ideia do tamanho. Tão a tecnologia é tão foda. Essa base que eu imprimi, que a gente viu nas fotos, tem impressora que só faz um par daquele por vez. Tipo assim, dois modelinhos daquele. Essa que eu tô falando, ela é capaz de fazer 12 de uma vez. Isso é demais. É tanta coisa que você tem que ficar de olho para você ir completando o tanque de resina. Caraca. Então, tipo assim, porque se faltar um pouquinho de resina, hoje essa também ela mostra, ela fala se o nível de resina está baixo. Se tiver baixo, ela não imprime. Ela dá um aviso lá, nível de resina baixo, por favor, reabasteça, entendeu? Mas você consegue burlar e falar assim, não, não, tem resina, pode continuar. Só que o certo é você ir calibrando, você ir enchendo de tanque para não falhar. Pra que você vai dar sorte pro azar? Enche o É. negócio, deixa, Eu entendeu? sempre gostei de deixar antes, porque eu sempre cismei que se eu fosse recalibrar durante um processo de impressão, as diferenças de temperaturas podiam ter alguma reação, né? Dependendo do tipo de resina, sim, essa resina para dente não é melhor você fazer isso. Tipo É, assim, não, porque imagina, mas aí tá falando de hoje, algo muito hoje específico também. para fazer esse tipo de impressão, a gente chama de mini VAT. Não sei se você já ouviu falar. É a plataforma reduzida. Sim. Depois eu posso te mandar umas fotos. É a plataforma reduzida, ela tem um terço do tamanho normal dela. Isso também me permite diminuir a velocidade, entendeu? Tipo assim, aumentar a velocidade de impressão, o quão ela vai imprimir tão rápido. Porque você vai colocar uma plataforma menor, consequentemente você vai diminuir a área de impressão, então ela vai imprimir mais rápido. Imagino. Entendeu? Chama mini-VAT. Cada impressora tem o seu específico, tem muita gente que faz para vender. Cara, isso foi a melhor coisa que foi feita também, porque, poxa, se você colocar um dente na plataforma original da impressora, cara, Enorme. você leva uma hora para imprimir um dente com menos de 1 centímetro de altura, entendeu? Hoje, com essa mini plataforma, te proporciona. Tem impressoras Mas que e como é que conseguem é chegar. isso? É tipo, é uma versão reduzida do VAT e da mesa? Como é que é isso? Exatamente. Exatamente. Quem faz, isso a pessoa tem que entender de desenho, porque ela vai tirar a medida do display original e vai fazer um mini VAT menor. Só que naquela proporção que encaixe na impressora, entendeu? Porque ele não pode ficar folgado, porque acho que já É, aconteceu também muita gente, certeza que sempre tem as primeiras cagadas na impressão, é que esquece de apertar os parafusos do VAT. Quando a plataforma certeza. sobe, cai resina para tudo quanto é lado. Então, o mini VAT ele é projetado para ser menor, você economizar a resina e te E ajudar tempo. na velocidade. É. Exatamente. E ele tem um mini FAP também pra ele, não? Tem também. Na verdade, hoje o Minifap você pode comprar no Mercado Livre. Se você for comprar um Pega. original aí, você paga 250, mas tem uns que vende por R$ 100 e vem 5. É a mesma coisa. E tipo assim, ele é Rapaz. tão pequeno, são tão pequenos que eu tenho até um ali que posso te mostrar depois. São tão pequenos que uma folha do tamanho normal de um FEP dá pra você fazer quatro. Imagino. Entendeu? E, cara, e outra, você não vai precisar despejar todo o pote de resina no vat, no mini vat. Você vai colocar, porque o maior erro de muita gente é isso, tem um mini vat, só que enche ele. Não, uma dica de ouro. Abaixa toda a plataforma na impressora e coloque resina apenas para tampar a plataforma. Não coloque até o nível, porque na hora que você subir, vai derramar. Então faz o seguinte, abaixa a plataforma, coloque resina apenas para tampar a plataforma. Que aí na hora que você levantar, não vai te dar dor de cabeça. E outra, vai ficar mais fácil também de você, acabou a impressão, devolve pro pote. Tem Sim. resinas que você pode deixar no vat. Se você tiver vários watts, você pode fazer isso. Tem gente que compra, sei lá, tem 3 cores de resina, cada watt tem sua resina. É, Você tem pode três fazer watts isso. iguais para a mesma impressora, né? Isso é uma sugestão que eu dou para pessoas, já que você não quer comprar duas impressoras, compra uma impressora e compra 3 watts. Ah, eu vou É, fazer placa, eu vou fazer dente e vou fazer o modelo, a base. Compra sim. 3 watts, você coloca a resina em cada um, tá beleza. Seu Porque fluxo a vai ser o quê? parte. Você vai tirar a plataforma, trocou o watt, acabou, É, pode imprimir. trocou o watt e trocou a mesa, né? Também, né? Pronto. Se tiver com a mesa diferente também.
Porque É, se o cara quiser poupar tempo mesmo, ele tira tudo, guarda num armário escuro, exatamente. sei lá, não sei, né? É isso. Nunca falei sobre isso com ninguém, mas. Hoje os watts, você tem a tampa, né? Você tem a tampa de silicone. Normalmente os Ah, tá. vendedores, quem fabrica, ele já te manda com a tampa. Não lacra muito bem, mas já ajuda. O importante é ela não É. ter A luz. luz. É. Você tampou ali, você pode muito bem guardar em um local escuro, dentro do armário, igual você falou. E tá tudo certo. Quando você voltar para a impressora, dá uma mexidinha e bota para imprimir. É É, assim é que claro funciona. que assim, só para a galera que tá não pegar nenhuma desinformação, né? É claro que o ideal é jogar para a garrafa, homogeneizar e tudo mais, papapá. Só que a gente Exatamente. está falando de uma rotina que a pessoa não quer perder o tempo de tirar tudo, limpar e jogar, botar de novo, instalar, sabe? Depois eu boto isso aqui no lugar. Pego A, um gen- outro vat, boto. a gente também tá falando de resinas que permitem eu fazer isso. Aham. Tem resinas que, se você deixar ela lá 1 hora quietinha, ela já vira uma pedra. Ela Sim. já, tipo assim, já engrossa, vamos falar de uma forma mais, né, É. aportuguesada. Ela já, Aham. a resina, ela fica mais viscosa, ela fica mais pesada. Mas é só Sim. você dar uma mexida que ela volta do estado normal dela. Então tem resina que me permite deixar lá 3, 4 dias no vat e tudo bem. Antes de imprimir, você dá uma mexidinha nela e bota para imprimir. Agora tem resina que você tem que tirar, voltar pro pote. Ah, vai imprimir? Derrama no pote de novo. Derrama Entendi. no vat. Porque você não quer perder Interessante. material. É, Mas também total. você quer poupar tempo. Se você a resina te permite fazer isso, você pode fazer. É. Cara, esse papo foi muito esclarecedor. Eu não estava dando tanta importância para essa parte de calibragem e tal, de nivelamento, até assim, mas nivelou, ficou fazendo. Eu sempre vou achar que o problema é do nivelamento, entendeu? Tipo, imprimir, nivelou, tá imprimindo? Beleza. Pois é. Só Eu que tava com na esse nossa problema com a área, foto. na nossa área odontologia, cara, tem que ser 100% precisão. Pois A é. tecnologia nos permite ter 100% de precisão. Hoje, o scanner, se você escolher um bom scanner, não vamos falar marca específica, mas se você escolher um bom scanner, se você desenhar muito bem, tudo também depende do desenho da pessoa que vai fazer, chama CADista. O software é o Exocad. Então, ele Aham. te permite fazer tudo. Tudo que você pensar, ele faz por ele. Então, por ele você tem que saber desenhar, você tem que delimitar até onde o dente vai, não vai ficar em cima da gengiva, se vai ficar no término que a gente chama, que é o nível da gengiva ali em si, se vai bater. Então, tudo começa ali também no desenho, que é uma parte importantíssima, entendeu? Lá onde você define que na hora que a pessoa morder, não vai ficar alto, e o dentista vai ter que ter o trabalho de ter que desgastar com um motorzinho que ninguém gosta, daquele barulho que é motorzinho. Então, se o Total. desenho for muito bem feito, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. A única dor de cabeça que você vai ter é ter que atender o paciente. Imagina. Cara, eu fiquei de cara com essa conversa porque tem muitas coisas que realmente eu achei que tivesse que a gente já tivesse mais avançado. É porque eu tô há 40 anos na frente, entendeu? Então eu tô chateado com os atrasos, né? Que, pô, cara, É. ficar nivelando impressora, eu acho realmente um trabalho para quem tem bastante paciência. Vale a Mas é pena você necessário. perder o tempo no início. Vale a É, pena você estudar o que você vai fazer, o resultado que você quer chegar. é, Tudo é um bom estudo. Tem muitos cursos por aí que a pessoa pode aprofundar nessa área de odontologia, na área de impressão odontologia, e também conhecer o básico da impressão em si, como que a impressora trabalha, como que a resina fica dura, né? A gente fotopolimeriza. é, Você tem que entender o básico do que você está fazendo. Isso é o mínimo, é o mínimo. Por exemplo, tocar um violão, você tem que saber o básico de formar acorde. Você tem que saber tocar o violão, você tem que ir lá no início, ó, ver como é que cada corda tem um nome. Cada batida tem a forma de fazer. Da mesma forma, na impressora. Cada resina se comporta de um jeito, cada resina tem uma certa temperatura que você tem que trabalhar, certa velocidade que você pode alcançar. E, poxa, a gente só tem que crescer mais ainda. Eu espero que evolua mais ainda de chegar num tempo em que vai sim, vai estala o sim. dedo e tá tudo pronto. Vai ser rápido, tomara que seja Vai, muito rápido. vai ser. E para você que quer curtir a impressão 3D para a sua área de odontologia, ou então para hobby, ou então para fazer
gadgets para sua casa, enfim, tem uma infinidade de utilidades para fazer com impressão 3D. Te convido a ir lá no site da Quantum 3D, que lá tem todos os modelos que a gente trabalha, tem toda a linha Odonto, tem vários tipos de resina, cada uma com uma aplicação especial. E tem lá falando sobre todas essas aplicações. E você pode também se inscrever aqui no canal da Quantum, aqui no YouTube, nos seguir nas redes sociais, porque aqui tem muito conteúdo falando sobre o mercado de trabalho na área de impressão 3D e também falando, dando dicas, falando sobre esses processos, né, de fatiamento e tudo mais, papapá. E quem quiser seguir o Gabriel, qual é a rede que você mais gosta, Gabriel? Eu uso mais o Instagram, é Maravilha. gabriel.filipes. E Sim. também pode me chamar lá, quem tiver dúvidas sobre essa área de impressão. Mesmo não sendo odontologia, eu me habituo em tudo. Eu também imprimo os bonequinhos, deixo aqui em casa. Ah, maneiro. Mas quem quiser me chamar, estou à vontade para esclarecer dúvidas. Eu tenho um grupo, como eu falei, tem um grupo no WhatsApp onde aborda 100% sobre impressão 3D. Quero mandar um abraço também pro Eric, que é um parceiro nosso da Quantum. E Sim. tá lá junto com a gente todos os dias, mandando pro pessoal, todo mundo que entra no grupo, a gente apresenta a Quantum, assim, olha, vai que a gente confia, vai te entregar um bom resultado. Mandar um abraço também pro Bruno, que é um dos parceiros meus do grupo, o Alisson, todo mundo que trabalha nessa área, dentista também, é um grupo 100% focado para isso. Pode ser que muitos dentistas estejam ver esse vídeo, o canal também, e não conhece, ou então tá entrando Sim. agora na área. Então você pode entrar em contato comigo e vai ser muito bem-vindo. A gente vai te abraçar, porque todo mundo é família, todo mundo, ninguém sabe mais do que ninguém, todo mundo tá aprendendo cada dia mais, porque a vida é isso, é um aprendizado. Ó, a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas Totalmente. e a Totalmente. gente está aberto para todo mundo. Quem Maravilha. quiser fazer parte também. Perfeito, então. Cara, eu te agradeço demais aí pelo teu tempo, pela tua disposição. Parabéns pelo trabalho. E se você quiser se inscrever aqui no canal, é só dar aquela clicadinha no botão, dá aquela curtida e comenta aí qual é a tua experiência na parte de odonto. Você gostaria de entrar no mercado de trabalho? Comenta aí, que a gente vai te responder, que a gente vai trocar essa ideia legal. Beleza? Gabriel, forte abraço. Forte abraço. Já tá aí a sua arroba pra galera a seguir, né? E é isso. Te desejo todo o sucesso do mundo, que você continue aí nessa dedicação que, pô, deu pra ver que tu saca muito mesmo de impressão. Forte abraço aí e parabéns. Eu que agradeço todo mundo, agradeço a Quanto pelo convite e a gente só tem que crescer. E vamos nessa. Tamo junto. Perfeito. E você, um grande abraço e até o próximo episódio de Quantum Cast, o podcast da Quantum 3D, a melhor resina do Brasil.